você é advogado de Deus, né? Aí quando as pessoas vinham falar para mim assim, foi Deus quem quis? Foi não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, não existe acidente natural. A natureza não tem acidente, ela tem o resultado da soma de energia dos seres humanos. Metade deles eu dou mantras, outra metade eu dou conexões. Sabe? Então tem conexão e mantra para quase tudo na vida ali. Você está insônia, põe lá insônia, você vai achar. Intestino preso, você vai achar. Porque isso é dado para que você tenha condições de se conectar cada vez melhor. É para isso, aumentar a sua consciência. Então, se você não dorme, você não vai se conectar bem, não é verdade? E assim vai todos os outros aspectos, tá? Então tem tudo, prosperidade tem um monte, medo tem um monte. Vale a pena ir lá na lupinha e colocar, ou dar uma olhada geral, porque é para isso que foi feito. Esse canal não é isca para vender nada, tá certo? Eu tenho meus cursos, claro, para quem quer se aprofundar. Tem ensinamento que você não pode dar para todos. Você fala, por quê? Por quê? Porque tira o poder. Nossa, como assim tira o poder? Veja bem, se eu colocar lá os nossos irmãos ontem ou hoje falaram o seguinte: se você tem água para beber e não bebe, você vai ficar com sede. Se você sabe que tem a luz dentro de você e não usa, você não ilumina. Isso é tão incrivelmente lindo e assim, você entender a lei, na verdade, você entender a lei. Em Atlântida existia um templo, o templo da chama violeta. E lá tinha um cubo, imagina um cubo violeta girando e uma chama embaixo. Então, por exemplo, você ia lá, aí você cometeu um erro. Você ia lá e jogava aquele seu erro para transmutar na chama violeta. E era transmutado. Porque você colocava a sua intenção, era a vibração viva da chama violeta. Tá? O que aconteceu? O cara falou, pô, legal, limpei a barra. Vou fazer de novo. E fazia de novo, fazia de novo, fazia de novo. O que aconteceu? Foi retirada a chama violeta de Atlântida. Senão ela ia perder o poder. Então, quando você dá determinados conhecimentos e eles não são usados, eu vou colocar num vídeo, e a pessoa fala, hahaha, olhou e passa e não usa, porque uma coisa é você não saber. Você tomou conhecimento de que a água é boa para você ficar saudável, e você não toma, já contraiu aí um problema vibratório, tá? Vibratório, você próprio contraiu. Então o que acontece? Perde poder. Então algumas coisas só podem ser dadas em cursos. Então tem que ser cobrado, claro, um valor razoável, para que haja um esforço, haja uma atenção. A pessoa já que pagou, ela vai assistir, ela vai dar importância. Olha só que loucura que é isso. A pessoa não entende que muitas vezes ela faz karma por não pagar uma coisa. Sabe, é complicado, já contei isso em outros lugares, mas eu vivi uma experiência na rodovia Fernão Dias, lá indo para Minas, né? A gente parou à noite, eram umas 11 horas da noite, num posto que tem um espetinho de frango fantástico. E o meu filho gosta muito, e eu falei, vou levar 3 para ele, porque ele come bem. Ele come bem. Aí eu cheguei lá, e o rapaz falou assim, eu falei, eu quero 3 espetinhos de frango. Leve 4. Eu falei, não, mas eu não quero 4. 3 é a medida certa. Eu só quero 3. Não, leve 4. Eu falei, desculpa, mas eu só quero 3. Não, o senhor vai levar 4. Mas fique tranquilo, o senhor não vai pagar. Vai ser a promoção, o senhor vai levar 4. Aí o tempo parou. Porque quando essas coisas acontecem, elas não são por acaso. É uma lei que está sendo colocada em movimento naquele momento. O tempo parou, tudo ficou um slow motion, sabe? Câmera lenta ali. Eu falei, pronto, entrou no estado de causa. Aí eu falei, bom, eu fui andando, fui pagar os 3 espetinhos, e eu falei pro rapaz assim, então embrulha o quarto separado. Tá bom. Aí, quando eu estava pagando, eu estava pensando assim, bom, eu recebi algo pelo qual eu não paguei. Então aqui tem uma lei em movimento. Eu preciso encontrar alguém para que eu dê esse espeto. E foi 11 horas da noite, na estrada, tudo escuro, né?
Eu falei, mas tem que ser hoje, porque o tempo se estabelece, ele cria um momento ali incrivelmente especial, né? É só você perceber, isso acontece com todo mundo, mas as pessoas muitas vezes não percebem, mas tem essa possibilidade. E aí a gente sai do posto, assim, eu ouço uma voz assim, ô tio, tem uma quentinha? Eu falei, quentinha não tem, mas tem um espeto de frango, que tal? Opa! Entreguei para ele. Naquele momento se estabeleceu uma lei que a Kabbalah chama de o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? Você não pode receber nada pelo qual você não teve esforço, né? E quando você recebe, você tem que retribuir, como aconteceu lá, né? Então tem que retribuir. Veja bem, 80% das pessoas que ganham na loteria do mundo perdem tudo em 5 anos. Por quê? Porque alguém deu aquele dinheiro para elas o que elas fizeram? Então, para você ganhar na loteria e continuar com o dinheiro, você tem que tomar uma série de medidas, mas uma série de medidas muito importantes e rápidas, senão você vai perder tudo. Você vê lá, 85% da estatística mundial, então assim, é um negócio muito sério, né? Realmente muito sério. Então, são leis que estão aí estabelecidas, né? Leis do universo. E quando você as observa, você se permite observar, muda tudo. Fica uma coisa muito, muito bacana, né? Você perceber que é assim, todas as soluções dos seus problemas já estão prontas, Samuel. Deus deixou todas prontas, porque não tem sentido o universo tenha buracos. Não tem sentido o universo tenha coisas inúteis. Então, fala assim, isso é só um matinho. Não existe matinho. Com certeza, daqui a pouco a ciência vai descobrir que aquele matinho é bom para uma doença XYZ. Pode ver. Estão descobrindo toda hora. Porque não existe inutilidade na natureza. Tudo é útil. Não existe injustiça no universo. Não existe injustiça. O que acontece é o que você desejou acontecer para você. Você está tendo a oportunidade de compensar umas energias. É uma gangorra. A gangorra estava assim, você apertou para baixo. Ela subiu, você vai ter que fazer a mesma força para ela subir de novo. É simplesmente equilíbrio de energias. Isso é o universo. Não tem... naquele acontecimento do Rio Grande do Sul, das enchentes, né? Eu adquiri ali um novo cargo. Adquiri um cargo em virtude disso, né? Eu olhei para aquilo tudo e todas as pessoas vinham falar comigo e diziam assim, nossa, que coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, hein? Mas foi Deus quem quis, né? E eu vi muito isso, aquilo me incomodou tanto que eu me auto-intitulei, naquele dia, advogado de Deus. Você é advogado de Deus, né? Aí quando as pessoas vinham falar para mim assim, foi Deus quem quis? Foi não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, não existe acidente natural. A natureza não tem acidente, ela tem o resultado da soma de energia dos seres humanos. Sabe? Então, assim, onde há um lugar onde essas emoções são muito descontroladas, pode apostar, pode ter certeza absoluta que vai inundar. Porque emoção traz água. Lugares que os pensamentos são ruins, vai ter muito vento. São ventos fortíssimos, tufões, etc. e tal. Há uma consonância natural. É assim, o universo é um computador ligado. Não é uma IA, é uma IC, inteligência cósmica, sabe? Então, assim, não tem ninguém julgando. Não, porque Deus, né? Aí depois, a segunda etapa, as pessoas assim, nossa, eu vou pedir compaixão de Deus lá para o Rio Grande do Sul. E por que? Você acha que Deus não tem compaixão? Precisa pedir? Por que precisa pedir compaixão? Para um ser tão perfeito e iluminado? Eu falei outra coisa, se você pedir chorando, você vai transmitir para as pessoas a oração do choro. Não, você tem que transmitir alegria para as pessoas se levantarem. O que você está orando? Você percebe como as religiões deturparam a comunicação com Deus, que tem que ser naturalíssima, e não é com Deus, é com a sua fonte interna. Sabe, eu sempre digo assim, Deus está muito ocupado, até tem aquela brincadeira que o meu avô falava, né? Deus está tão ocupado com tanta coisa que inventou as mães. Então, só tem 2 energias no universo. Na verdade, só tem uma, mas a segunda é por ausência da primeira.
Só tem duas. É o amor e o medo. Quando você tem medo, você não tem amor. Quando você tem amor, você não tem medo. Se você ama alguém com medo, você não tem amor. Não tenha dúvida disso. Você tem apego, é diferente. Totalmente diferente. Então, a nossa distância, nós temos uma luz interna, mas quando nós temos medo, é como se a gente jogasse uma coberta molhada em cima da luz. E aparentemente a gente fica sem luz. Tudo isto, o que é ansiedade? É você não reconhecer a luz dentro de você. É você ficar no passado ou no futuro. Isso é ansiedade. Ansiedade é um problema temporal. É de tempo. Se você ficar no presente, você não tem ansiedade. Então, quando você diz eu sou, a ansiedade vai embora. Certo? Claro que você pode fazer uma conexão. A primeira tem várias para ansiedade. Essa mais simples e rápida é dobre o dedo indicador para dentro da mão com as duas mãos e faça sempre pelo menos 5 minutos. Tá? Se você é muito ansioso, você vai ter que fazer 20 minutos por dia. 4 vezes 5, 3 vezes 7, com qualquer coisa assim. Todas essas distorções de sentimentos são distanciamento da luz. A luz não tem ansiedade, a luz é plena, ela cobre tudo. Percebe? A ansiedade é achar que tem um buraco ali na frente, ou lá atrás. Então, é uma questão simplesmente do tempo. Né? Eu estou preocupado com amanhã ou do que eu fiz ontem. Isso dá ansiedade nos dois casos. Né? Se você estiver no presente, acabou a ansiedade. E o presente é o único futuro que nós temos. Então, bobagem pensar no amanhã, bobagem pensar no ontem, né? Sabe, as pessoas depois de 60 anos, elas tendem a ir muito para o passado. Sabe, não, no meu tempo que era bom, a música era boa, as coisas eram boas, os amigos eram bons. Então, você ficando no passado, você tira a sua conexão agora, no agora, que é o fundamental de tudo. Essa lavanda, esse alecrim, em homenagem ao Monte Shasta, que ao sopé do Monte Shasta tem lavanda, nasce lavanda. Mas essa lavanda, ela me foi intuída numa meditação, que foi dito o seguinte: plante lavanda porque virá uma crise muito grande de depressão. A lavanda, esta lavanda, não é lavanda perfumada, porque a lavanda francesa e a lavanda inglesa, elas são perfumadas para relaxar você. Essa é para levantar você. Então, o aroma dela é um aroma terapêutico, não é um perfume. Eu amo esse perfume, mas tem gente que fala, nossa, esse perfume é para ser diferente, é totalmente diferente, né? Então, essa é a dentata, é uma outra família diferente da que tem na Inglaterra e na França, principalmente, né? Essa nossa não tem na Europa, não tem. Sabe que eu fui fazer uma palestra lá em Portugal e as pessoas pediram a lavanda, né? Eu não pude levar muito. Foi uma briga. No final, nossa senhora, eu até bater nas pessoas. Não, foi sério. Foi sério, foi sério. Foi um negócio assim, nossa, até preocupou a gente lá. Por quê? Porque não existe na Europa essa família. Lá, nossa, quase que a carroceria apanhou também. A lavanda. Os pedrinhos foram abduzidos lá em Portugal. A lavanda, assim, ela é a mãe na terra. Sabe o que Saint Germain falou da lavanda? Lavai-vos com a lavanda. Por quê? Porque ela lava as energias, né? Então você, com licença, pode, você isso é uma vez. Passa até 3, 4, põe no difusor, né? Pessoas grávidas não devem, antes do 7º mês, 8, ou fale com o seu médico. Por quê? Porque ele é canforado, então a cânfora é muito forte, ela aumenta um pouco a pressão. Se você for hipertenso, ponha mais a distância, não tem esse contato tão grande, né? Porque ela aumenta a circulação, né? E ela, bom, eu vou até publicar essa semana, acho que domingo, um vídeo, eu não sei o que, né? Um vídeo que vai explicar o seguinte, que eu perguntei para a inteligência artificial quais os benefícios da lavanda. Ela deu uma lista fantástica, sabe? E vale a pena. É claro que a gente já conhecia, né? Mas a lavanda, principalmente, é a sua melhor amiga na depressão, na baixa autoestima,
tá? Acerta os ciclos cardiovasculares, tem um monte de qualidades. Para a pele, por exemplo, apareceu um espinho, eu pingo 3 vezes por dia, ela desaparece rapidamente, porque ela foi descoberta exatamente num laboratório que pegou fogo e o químico tinha lá um pouco de óleo de lavanda e não tinha mais nada para jogar na queimadura. Ele jogou a lavanda e curou rapidamente, né? Então a lavanda é o melhor óleo para ter contato com a pele, né? Claro que você tem que testar sempre. Põe um pouquinho aqui. É muito raro alguém ter alergia, mas é sempre bom ter. E depois veio a inspiração também para plantar alecrim há 2 anos só, por causa da carga mental que as pessoas teriam nesta época, que tiraria o foco da luz. Porque tudo é para você ter o foco da luz ou não tê-lo, né? Então, o outro lado da força, ele faz tudo para que você não consiga. Então, essas coisas ajudam muito você a se centrar, né? Uhum. Aromasfelizes.com. Não tem BR, só Aromasfelizes. que ela é impactada com música. Então, toda a nossa lavanda, nosso alecrim, recebe um tratamento musical gigantesco. São 200 músicas escolhidas rigorosamente para ter efeitos e alterou, inclusive, a química dela. Isso foi visto, né, na Universidade de Viçosa, que era uma lavanda diferenciada, né? E também quando se faz análises radiestésicas, percebe-se que ela tem uma faixa vibratória muito alta. Então não é simplesmente uma lavanda. Você não tem nenhuma lavanda igual a essa, porque ela está impregnada de espiritualidade. Invasar, enquanto ela está sendo invasada, ela está tendo impacto da música. São em câmaras de música que ficam sempre os dois elementos. Que maravilha, fantástico. Aromasfelizes.com. Nunca mais esquece. Isso é notável. Lá nós tínhamos uma missão. A gente precisava introduzir no continente europeu a energia da chama violeta, por causa do karma, desde a época da queda da Bastilha. Então, lugares onde o sangue correu pela terra, fica uma energia kármica muito pesada. E quando você faz um foco de energia violeta, como foi feito lá, 350 pessoas, bateu todos os recordes que a gente não esperava. E olha, eu quero sempre cumprimento esses portugueses, brasileiros, que foram lá de um envolvimento espiritual tamanho, que olha, eles fizeram algo notável, energia notável. Nunca vi, sinceramente, um público tão envolvido com aquela energia, e fizeram um bem gigantesco para a Europa, não só para Portugal, para toda a Europa. É fundamental que você diga todo dia que você é luz, para que o seu ego cada vez mais desista de dizer para você que você não é luz. Então, eu sou a infinita luz do Criador. Pelo menos diga isso 3 vezes por dia. Você não tem ideia de como isso vai reconectar você com a verdadeira luz, que você já é, mas que todo mundo faz tudo para dizer que você não é.